Colega, se você acha que o TikTok é só dancinha, cuidado, porque você pode estar deixando muitos pacientes na mesa, não estando presente dentro dessa plataforma. E o meu objetivo com esse vídeo hoje é ser direto e prático com você. Quem são os pacientes que estão lá dentro? Como é que eles são atraídos? Como você produz o conteúdo? Como é distribuído? E em quais situações faz mais sentido você alocar os esforços lá ao invés do Instagram ou do YouTube, por exemplo? Existe um perfil de público que se comporta muito bem, algumas especialidades estão muito bem colocadas dentro do TikTok, outras passe longe, porque não vai fazer a menor diferença, vai ser um esforço fútil. Então, no vídeo de hoje eu vou te passar esse checklist do que é que você precisa fazer e ao final eu vou ter um outro checklist para que você preencha e veja se você é elegível ou não para gastar o seu tempo, gastar os seus esforços dentro dessa nova plataforma. E eu quero começar o vídeo de hoje já quebrando 3 mitos aqui de cara que você provavelmente tem a respeito do TikTok. O primeiro deles é achar que é uma plataforma de adolescente. A base de público ela é majoritariamente de jovens, mas existem vários adultos lá dentro de uma determinada classe social e de uma determinada faixa etária. E pode fazer muito sentido você estar lá dentro para poder produzir conteúdo para essas pessoas. A segunda coisa é achar que não adianta você produzir um conteúdo sério lá dentro, que as pessoas só querem dancinha, coisinha boba. E isso é uma falácia, né? É muito mais o formato em que você produz o conteúdo do que a forma de você gravar, né? Se você precisa fazer uma dancinha, uma coisinha bobeirinha. E, na verdade, no final das contas, aí passa pela terceira, o terceiro mito, né? Que não vale a pena você produzir um conteúdo sério lá dentro. E vale sim. Se você faz um conteúdo que não é sério, né? Uma coisa engraçadinha, dancinha, você pode destruir a tua reputação. E eu vou te mostrar hoje como é que você faz esse conteúdo da forma certa. E se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Doria, eu sou médico e cofundador da B2Med e meu objetivo aqui é garantir que você consiga navegar por esse ambiente do marketing digital, tendo mais tempo para você, para sua família, mas para atrair os pacientes certos, nos lugares certos e gerar a diferença e a transformação na vida desses pacientes. E como você já sabe, o TikTok é uma plataforma chinesa que compete diretamente com o Instagram, majoritariamente com o Instagram, mas também um pouquinho com o YouTube, e ele inovou por trazer uma ferramenta nova que depois foi copiada nessas outras duas plataformas, que é o Shorts do YouTube e que é aquele buscar, procurar lá do Instagram. Isso porque o TikTok consegue ter uma retenção maior de audiência, as pessoas ficam grudadas na tela mais tempo. Isso faz com que consiga-se distribuir mais anúncios e essas plataformas elas ganham mais dinheiro. Então, o funcionamento do Instagram, ele é tipicamente por grupos de amizade, por interesses, né? Você segue as pessoas, você dá o like, e isso faz com que o Instagram distribua esse conteúdo para você. No TikTok, ele é muito mais pelo seu grupo de interesses isoladamente. Você até pode seguir uma pessoa ou outra, mas a forma como ele utiliza para distribuir esse conteúdo é muito mais pelo que você interage com esse conteúdo, o quanto você assiste um vídeo, se você dá replay ou não, do que as pessoas que você segue necessariamente. E aí, essa plataforma utiliza como sinais fortes, né, como aquilo que faz a diferença para entender se um conteúdo é bom ou não, vai ser muito mais o quanto as pessoas assistem os primeiros 5 segundos, as pessoas que chegam ao final do vídeo, aquelas que dão replay e que compartilham. Ao contrário do Instagram, que vai ser o número de curtidas, o número de compartilhamentos também e o número de comentários. Então a forma como cada uma funciona é diferente. Por isso que os conteúdos do TikTok geralmente têm um alcance maior. Quando você posta um vídeo, você tem uma quantidade de views muito superior ao Instagram. Porque para o Instagram te distribuir para muita gente, você precisa ter muito like, muito compartilhamento e muito comentário. Já no TikTok não. Se as pessoas assistem o vídeo até o final, já é o suficiente para ele entender como se fosse um vídeo bom. Então, se você faz isso da forma correta, com ganchos bem feitos, com formato de tempo bem executado, com as hashtags corretas, você acaba ranqueando muito melhor do que você faria no Instagram. Além de, claro, você tem uma competição muito menor. São poucos os médicos que querem estar dentro do TikTok, isso faz com que a distribuição ela seja mais fácil. E aí, para isso, é importante que você esteja ciente que o core, né, a parte central do TikTok, são vídeos. Diferente do Instagram, que você tem os carrosséis que às vezes tem um boost, né? Os posts estáticos mesmo de imagem, que vira e mexe eles trazem um ranqueamento maior para que seja distribuído. No caso do TikTok, ele quer vídeo, para que as pessoas fiquem ali grudadinhas na tela e elas gastem mais do dia delas vendo propaganda. Esse é o objetivo. Isso faz com que você precise produzir vídeos. Então, se você é um colega que não tem a facilidade com vídeos, não gosta de falar para a câmera, você sente que isso, de certa forma, tira a tua autoridade, desiste, fecha esse vídeo aqui e vai para outro canto, porque você precisa disso para ter sucesso dentro do TikTok. É uma plataforma ótima, você vai ser vista por milhares, às vezes milhões de pessoas ao mesmo tempo, porém, você precisa fazer o que essas pessoas querem lá dentro da plataforma,
que são vídeos. Inicialmente vídeos curtos, né, ali 30, 60 segundos, mas agora essa plataforma ela já abriu a possibilidade para que você colocasse vídeos um pouco mais longos. E aí você consegue ter espaço para passar conteúdos mais densos também. Além disso, você vai ter algumas facilidades, algumas ferramentas, né, como Captions, por exemplo, né, de legendas automáticas, de Q&A, de comentários e respostas lá dentro da plataforma. Então ela é bem rica nessas ferramentas que você pode utilizar para ter uma interação maior com a sua audiência. E aí, puxando isso, quem é essa audiência, né? Quem são essas pessoas que estão lá dentro e quais são as especialidades que podem se beneficiar desse público que está lá? Majoritariamente, quem vai estar dentro da plataforma são pessoas de 18 até 34 anos e tem em especial muitas mães. Então, especialidades como obstetrícia, pediatria e subespecialidades pediátricas tem um público bem forte lá que estão buscando dicas para o dia a dia, coisas práticas, né? E aí existem alguns interesses fortes, como, por exemplo, cuidados de pele, beleza, a parte de fitness e lesões, né, para aqueles ortopedistas que trabalham com isso, saúde da mulher, muito forte também, alergias, a parte de visão e de dor. Então aqui a gente já puxa algumas especialidades. Dermatologistas se beneficiam, cirurgiões plásticos se beneficiam, tricologistas se beneficiam, médicos do esporte, ortopedistas que têm um foco em performance, nutrólogos, ginecologistas e obstetras, né, alergologistas podem se beneficiar bastante também. Oftalmos acabam tendo um benefício para um público um pouquinho mais velho que também está dentro da plataforma e reumatologistas. Os ortopedistas pegam bem também na parte de dor crônica, né? Então essas são especialidades que tipicamente vão estar bem posicionadas lá. Mas eu sou cirurgião cardiovascular, será que é a plataforma para mim? Não sei. Eu acho que já não é um formato de conteúdo que compreende tão bem a tua especialidade. Um neurocirurgião já não puxa muito bem. Oncologista, não é que você não possa estar lá. Você pode até pegar um vídeo que você produz para o Instagram e repostar no TikTok. Mas você não vai fazer um vídeo específico para o TikTok, para que você tenha a retenção lá dentro, que a forma de produção de conteúdo é um pouco diferente do Instagram. E aí a forma como essas pessoas vão consumir esse conteúdo é uma coisa que a gente chama de microlearning, que é microaprendizado. São várias coisas curtas, rápidas, que têm início, meio e fim, e que a gente compila ela em uma série. Então, você quer falar sobre doenças de pele, você vai fazer vários vídeos rápidos falando especificamente sobre essas patologias, cada um tendo a sua própria conclusão. Não adianta você fazer que nem stories, né? Que você para no meio de uma conversa, aí você começa no outro, assim não funciona muito bem. Esses precisam ser vídeos que são bem fechadinhos. E aí vai ter uma similaridade muito grande com os stories, a forma como você produz. Não é aquela coisa ultra produzida. Você vai puxar o teu telefone e você vai falar como se você estivesse falando com os stories. A câmera aqui, uma coisa muito mais despretensiosa do que você faria no Instagram, por exemplo. E aí a forma como essas pessoas consomem esse conteúdo é uma coisa que você precisa prestar atenção. Geralmente quem entra no TikTok entra várias vezes ao longo do dia de uma forma rápida. Por isso que não adianta você fazer um vídeo de 10 minutos, como é o YouTube, por exemplo. Eu sei que você está parado para poder me assistir aqui agora. Então isso faz com que eu tenha mais tempo para poder desenvolver as minhas ideias. Dentro do TikTok, dentro do Instagram, eu não tenho tanto tempo. Isso faz com que o formato do meu conteúdo ele precisa ser diferente. Então o gancho do vídeo precisa ser muito bom, para que essa pessoa tá ali, ó, com o dedinho rolando. Então como o seu vídeo começa, ele precisa ser um vídeo interessante. Precisa ter alguma coisa que chame a atenção logo, visualmente e sonoramente, para que essa pessoa pare de ficar scrollando para baixo. Muitos desses usuários pesquisam lá na parte de pesquisa pelos sintomas, para poder ver, por exemplo, os vídeos. Então é bom que você coloque nas hashtags também algumas sintomatologias, né, dentro de uma patologia específica, de algo que você está falando, para que você consiga capturar essa intenção. Além disso, essa é uma plataforma muito boa para descoberta. Eu já falei com você antes do nosso pilar, nossos pilares, né, do nosso método da B2, que são descobrimento, né, visibilidade, conteúdo para gerar desejo, depois vendas. Então o TikTok ele tá muito bom aqui. Não é uma plataforma onde o paciente vai te respeitar, onde o paciente vai querer consumir direto a tua consulta. Muitas vezes ele te descobre no TikTok, depois ele vai olhar o teu site, vai olhar o teu Instagram e aí sim ele consome o seu serviço. Então é importante que você saiba que o TikTok, embora seja muito bom para visibilidade, para que você apareça para muitas pessoas, ele não é uma boa plataforma para fazer venda. Existem alguns colegas que se beneficiam, que são aqueles que o paciente descobre no TikTok, depois ele vai no Instagram e ele acaba agendando. Então ele descobre no TikTok, vai no site e acaba agendando. Essa plataforma é para você ter alcance. Eu conheço alguns colegas que têm vídeos que viralizaram, tem 1,5 milhão, 2 milhões de visualizações e não tem nenhum paciente que vieram desses vídeos. E isso aconteceu porque, embora o TikTok dele estivesse bem feito, bem configurado, ele não tinha nem Instagram, não tinha site. Então não adianta você começar no TikTok se você não tem as outras coisas bem feitas. E aí pronto, como é que você vai capturar então esses pacientes aí dentro? Como é que você vai gerar esse desejo? Eu vou te dar aqui agora um framework prático de como é que você deve produzir esse conteúdo. A primeira coisa é que essa estrutura básica desse vídeo, que vai durar ali em torno de 30 a 60 segundos, ele precisa ter um
gancho muito forte, que são aqueles primeiros 2 segundos. Então, como você chama a atenção dessas pessoas? E eu recomendo que quando você entrar na plataforma, você veja quais são os vídeos mais visualizados e veja como é que funciona esse gancho, que é uma coisa impactante, é uma chamada, é uma imagem, é você fazendo alguma coisa pouco usual que vai chamar a atenção desse paciente. A segunda coisa é que você tem um contexto clínico simplificado. Não adianta você estar de gravata, você parar para falar, o enfisema cutâneo é uma patologia, aí não vai adiantar. Você precisa de algo que seja interessante, simplificado. Olha, se isso aqui aparecer na sua pele, faça tal coisa. Então, é preciso que você utilize formatos que são bem adaptados para a plataforma. Lembrando que esse paciente ele vai querer um checklist prático, então na hora que você for produzir esse conteúdo, coloca logo o que essa pessoa pode fazer. 3 coisas práticas, um checklist para você olhar. Se isso aparecer em você, faça tal coisa. O microlearning, ele envolve você descobrir algo que você não sabia e você tem uma resposta para essa coisa. É importante que você passe também alguns limites, o que não fazer é um conteúdo bom. Olha, quando você tiver isso, não faça isso. Ou então não faça isso antes de fazer essa outra coisa. Isso faz com que a pessoa comece a descobrir um pouco mais sobre a sua doença, sobre a sua patologia, sobre o tratamento para aquilo que ela busca. E é importante, claro, que você tenha um CTA. Uma chamada para ação. É aqui que muito médico peca. Você faz um vídeo curto, ali dos seus 30 a 60 segundos, você tem um bom gancho, você não utiliza jargão, você dá dicas práticas, você dá um checklist para essa pessoa, mas você não chama essa pessoa para agendar. E às vezes você tem colegas que têm muitas visualizações e que recebem directs, recebem mensagens assim, nossa doutora, ou doutor, você me deu coragem para fazer tal coisa, mas fez com outra pessoa. Né? Não fez com você. Por quê? Porque você não chamou essa pessoa para poder agendar. Então é importante que nos teus conteúdos você chame de uma forma direta ou indireta. Olha, se você tem isso, me chama para a gente poder conversar, para poder ver, para eu poder te medicar da forma correta para você. Não adianta você ficar só vendo coisa de internet, né? Você precisa descobrir como é que faz na prática. E claro, se você precisa de ajuda a estar nessas plataformas, né, a se posicionar, claro, nós temos aqui a nossa B2 Begins, que é a nossa mentoria, e também temos a nossa assessoria, caso você queira uma equipe profissional olhando essas plataformas para você e te dizendo se esses são ou não os melhores locais para você poder empregar seus esforços. Inclusive, eu vou separar um membro da minha equipe para poder fazer uma consultoria individual com você e analisar se é viável ou não você está se posicionando dentro da internet. É só se inscrever aqui no QR Code ou no link abaixo para você poder falar com o meu time. Então eu vou te trazer aqui alguns formatos específicos. Vamos supor que você seja um ortopedista e você quer começar no TikTok. Você pode fazer um vídeo, por exemplo, com o título Como diferenciar um entorse de uma fratura. Ou mesmo 3 sinais de alerta para artrose em pacientes de meia idade. Você pode abordar também exercícios guiados para fazer para a dor no joelho, ou como lidar com dor nas costas, né? Bons exercícios para você fazer em casa, claro, com disclaimer, né? Porque depende de cada paciente, precisa de um apoio fisioterápico. É importante que você sempre tenha em mente essas coisas práticas, essas dicas práticas, vivências reais. Sobre ginecologia, obstetrícia, você pode falar sobre mitos e verdades sobre anticoncepcionais. Você pode fazer uma série de planejamento de pré-natal. Você pode trazer um vídeo sobre sinais precoces de um trabalho de parto que ninguém te conta, né? Que são coisas que despertam interesse. Na parte de oftalmo, você pode fazer um vídeo de secura ocular causada por telas, o que realmente ajuda. Então esses são apenas alguns formatos, né? Algumas pequenas ideias para aquelas especialidades que eu mencionei anteriormente que se beneficiam. E aí, por outro lado, eu quero te falar o que não funciona também, o que é que você não deve fazer dentro dessa plataforma. Primeira coisa, vídeos muito longos e narrativos, né? Como eu te falei, você todo engravatado, todo serião, sem fazer movimentos, sem ter coisas dinâmicas na tela, não adianta. Aí você vai acabar sendo passado e seu vídeo ele não vai ter uma boa distribuição. A segunda coisa, isso é importante, é antes e depois sensacionalistas, promessas de resultado, isso são coisas que são impedidas pelo nosso código de ética e você precisa ter atenção. Se você ainda não viu meu vídeo a respeito de o que você pode ou não pode fazer, eu vou deixar aqui no card acima para você poder assistir. Outra coisa que você não deve fazer é conteúdos que não tenham limites de segurança. Quando você não explica para o paciente o que é que ele pode, o que é que ele não pode fazer, quando é que ele deve parar alguma coisa, quando é que ele deve procurar um profissional físico, para evitar o paciente ficar fazendo alguma coisa errada em casa e depois te culpar, dizer que foi você que disse, você que orientou e no final das contas ele está fazendo a coisa do jeito errado. E aí, uma vez que nós passamos por isso, quais são os pontos fortes e fracos de cada plataforma? Quando é que o TikTok é melhor? Quando é que o Instagram é melhor? O TikTok, como eu já te falei, ele tem uma distribuição muito grande. Então, para você viralizar, você ter views, no TikTok é muito fácil. Para você ter, às vezes, dezenas ou centenas de milhares de visualizações, não é algo que é complicado dentro da plataforma. No Instagram já é muito mais difícil de fazer isso. A desvantagem é que, embora seja um público amplo, é
é um público mais desqualificado. Então você pode ter muito contato no consultório e não necessariamente são contatos de pessoas que realmente podem pagar ou que são da região onde você atende. E aí você vai ter como vantagem muita gente te vendo e você vai ter como desvantagem muita gente que não consome teu serviço te vendo também. Isso aumenta a tua descoberta, mas isso pode gerar muito contato desqualificado. Além disso, tem algumas ferramentas de mensagem automática onde você pode testar qual é a comunicação que o seu público ele gosta de forma mais simples. Os erros que você comete na plataforma passam mais desapercebidos, ao contrário, por exemplo, do Instagram. Só que você, agora falando das desvantagens, o que é que o Instagram ganha? O Instagram tem uma ferramenta de relacionamento muito melhor. Então, quando você entra no Instagram, ele está esteticamente muito mais bonito, você tem os stories, que é uma ferramenta de interação muito poderosa, você tem o direct. Isso faz com que o Instagram seja uma plataforma superior para gerar desejo e gerar autoridade para o teu paciente. O TikTok não tem essa proposta. O TikTok tem a proposta das pessoas saberem que você existe. Uma vez que elas souberam que você existe, você gera relacionamento e você gera desejo dentro do Instagram e dentro do seu site. E aí, claro, eu vou passar um tempinho aqui para falar também do YouTube, que é essa plataforma que a gente está aqui, que é excelente para você ter uma geração de autoridade sólida. Então você tem muito tempo para poder falar com esse paciente, ele passa muito tempo te assistindo, isso faz com que a confiança ela seja maior. Às vezes um vídeo do YouTube como esse, ele corresponde a dezenas de vídeos do TikTok. Então é como se eu pegasse vários dias de interação comigo no Instagram, no TikTok, e eu colocasse tudo aqui dentro do YouTube. Isso faz com que você confie mais em mim, porque você sabe do que eu estou falando e eu consigo desenvolver minha linha de pensamento também de uma forma mais eficiente. Então, quem deve priorizar o TikTok? Depois que eu te disse isso tudo, né? Vantagens e desvantagens. Aqueles colegas que falam de temas cotidianos, que têm um tempo de maturação longo, ou seja, o paciente descobre e demora para poder consumir o seu serviço. Se você é um ortopedista, por exemplo, que atende plano de saúde, o paciente descobre e ele consome logo. Muitas vezes o Google vai ser uma plataforma imbatível para você, vai ser difícil de bater o Google. Porém, no caso de um nutrólogo ou de um dermatologista, por exemplo, você atrai a pessoa através do TikTok, ela te descobre, depois ela vai no teu Instagram, ela começa a te seguir, ela tá contigo no TikTok, ela tá contigo no YouTube e ela vai gerando um relacionamento até que ela decide comprar. Então, é importante que aquelas especialidades que têm a jornada de compra mais longa, onde você precisa ser exposto a mais pessoas, elas se beneficiam muito bem dentro do TikTok. Aquelas especialidades que têm muita dúvida também, né, um alto volume de dúvidas, e dúvidas simples de poderem ser resolvidas, né, e respondidas, coisas simples de ginecologia obstetrícia, da parte de alergias, os vídeos eles tendem a engajar bastante, né, porque eles são super prevalentes na população. Se você atua com micronicho, né, uma patologia bem específica, dificilmente o teu vídeo vai viralizar e ele não vai ter o impacto que poderia. Então é importante que aquelas especialidades que lidam com temas mais comuns, eles vão acabar tendo uma visualização grande e você pode até monetizar em cima disso. E claro, aqueles colegas que estão dispostos a ter um volume de produção de conteúdo alto. Não adianta você fazer um vídeo para o TikTok uma vez a cada 15 dias. Você vai precisar produzir vídeos numa boa frequência e com boa frequência eu quero falar de 3 a 5 vezes por semana. Então, idealmente, todo dia produz um videozinho, né? Durante a semana corrida, final de semana você descansa. Então, esse vai ser o formato ideal e são aqueles colegas que podem se beneficiar mais. Aqueles que devem ir com cuidado, com cautela, talvez só repostar o que foi feito no Instagram, como eu já te falei, ultra nichados, que não tem tanta abrangência, não tem tanta prevalência na população geral, logo não vão se beneficiar desse alcance que o TikTok vai entregar, porque as pessoas não vão assistir, né? Se for uma coisa muito diferente, assim, pouco específica. Talvez, nesses casos, o YouTube funcione muito melhor. Se você trabalha, por exemplo, com patologias raras, o YouTube é excelente, uma excelente plataforma. Você vai ter pouco view, mas vai ser muito view qualificado. E é isso que você quer. E, claro, aqueles profissionais que não gostam de aparecer. Esses aqui tem que pular fora do TikTok, porque ela exige que você saia mais da sua zona de conforto. E aí, por fim, eu separei aqui um checklist, né, de 5 pontos para você me dizer se você é elegível ou não. Primeiro deles, o seu paciente está no TikTok, o paciente ideal está no TikTok, há pessoas ali jovens, né, de 18 até 34 anos, pais que têm entre 25 e 40 anos, um público leigo que tem dúvidas frequentes, tem muita dúvida, né? Essas patologias muito comuns, muito prevalentes. Se sim, você marca um ponto. Segunda coisa, eu consigo transformar esses temas em micro-respostas, em vídeos curtos, objetivos, ali entre 30 e 60 segundos? Se sim, você marca 2 pontos. Terceira coisa, eu estou disposto a ficar fazendo postagens em série de 3 a 5 vezes por semana? Se sim, marca mais um ponto. A quarta coisa é, você tem os pilares prontos, você tem uma dor aguda para poder resolver, você tem
os mitos, as verdades, essa formatação de conteúdo pronta? Se sim, você marca mais o ponto. E por fim, o seu site, o seu Google My Negócio e seu Instagram já estão bem feitos? Se sim, você marca mais um ponto e fecha os 5 pontos. Se você tiver entre 4 e 5, se joga de cabeça no TikTok, que provavelmente vai dar muito certo. Se você tem ali entre 2 e 3, faz um teste de 60 dias, começa a repostar alguns conteúdos para ver se aquela coisa engata ou não, se você tem um resultado bacana ou não. E se você tem ali ou nenhum ou um, foca primeiro no seu Google, no seu YouTube e no seu Instagram, né? Antes de você ir para uma plataforma nova que tem uma barreira de entrada menor porque tem menos concorrência, mas ao mesmo tempo ela exige de você habilidades que talvez você ainda não tenha, então é melhor que o básico seja bem feito. E o TikTok, quando a gente pensa em TikTok, a gente pensa aqui no extra, no plus, que às vezes traz muito resultado, tá? Tem muitos colegas ginecologistas, nutrólogos, dermatologistas, tem muito resultado, a agenda é cheia por causa do TikTok. Só que ele já tem o básico bem feito. Ele já tem um bom site, já tem um bom Instagram, já produzem conteúdo nessas plataformas. Então ele entra como um a mais, um plus, né? Não começa e não pense em começar apenas com o TikTok logo de cara. E aí eu vou te passar um mini playbook agora de 30 dias, tá? O que é que você faz nas primeiras 4 semanas para você fazer um teste ali dentro da plataforma. Como seria o formato que eu faria, por exemplo, para poder testar. Então na primeira semana a gente vai trabalhar alguns fundamentos e linguagem leiga. Você vai produzir 5 vídeos de mitos e verdades. Uma coisa, não precisa ser tão bobo assim, né? Mitos e verdades, mas trazendo coisas comuns, mitos comuns, ou destrinchando um mito em comum, ou trazendo algo interessante sobre essa patologia, que é comum, que as pessoas não sabem tipicamente, e idealmente você tem um Q&A ali, algumas perguntas frequentes dos seus pacientes. Na segunda semana, aborde vídeos do se, então. Então, se você tiver isso, então. Ou então, não faça isso se. E aí você cria essa dualidade, que são vídeos que tendem a performar bem dentro da plataforma. Na semana 3, você pode fazer vídeos combatendo desinformação. Então, falando algumas coisas que... alguma informação que saiu, alguma notícia que saiu que não é verdadeira. E você desfaz essa informação, tende a engajar muito bem. Além disso, você trazer vídeos com checklists práticos, né? O que fazer nesses casos, ou rotinas, coisas importantes você ter na sua manhã, coisas nesse formato. Na quarta semana a gente começa a introduzir um pouquinho mais CTA. Então, o que esperar da consulta, como se preparar para, como é a recuperação para se você faz procedimentos. E você começa a fazer o paciente se imaginar dentro do seu tratamento, dentro do seu protocolo, dentro da sua clínica. Então, se depois desse teste você viu que você conseguiu atrair a audiência certa, que você manteve os seus pilares éticos, morais bem colocados, o TikTok pode ser uma plataforma muito boa para você. Considerando que o TikTok ele traz a parte de descoberta, então topão de funil, né? Depois você vem para a parte de relacionamento dentro do Instagram, você tem a parte de profundidade dentro do YouTube e você tem conversão com o Google. Então tudo trabalha junto, né? São ferramentas e são coisas que vão se juntando e amontoando para que você tenha um funil de captação de paciente da forma correta na internet. Não adianta fazer só um, fazer só outro. Cuidado com os absolutismos, né? Que muito guru fala por aí. Então é Google, é Instagram. No final das contas é tudo. Você precisa fazer isso tudo bem estruturado, claro, com estratégia. E se você precisa de ajuda, claro, pode contar com a gente, pode marcar uma reunião com um dos nossos consultores. A nossa ideia, na verdade, vai ser descobrir se é viável para você primeiro. Depois a gente conversa se faz sentido ou não algum acompanhamento. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e deixar aqui embaixo se você já fez TikTok, já fez algum teste, como foi a sua experiência. Eu quero ouvir o que é que você fez e aí, quem sabe, até dou uma olhada, né, como é que você produziu esse conteúdo para te dar um feedback. Um grande abraço e até a próxima.